Mais economia aqui no Jornal da Manhã com Alan Gani. Gani, o Ministério da Fazenda publicou ontem uma portaria que estabelece um prazo para bloquear empresa de aposta que ainda não se regularizou aqui no Brasil. A regularização estava prevista para entrar em vigor em janeiro do ano que vem, vai entrar em vigor agora em outubro. A repórter Marília Ribeiro a acompanhou e depois você analisa para a gente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que a regulamentação das apostas online no Brasil não tem relação com a busca por reforçar a arrecadação de impostos, uma preocupação do governo, mas com a saúde pública. A declaração veio após o Ministério publicar uma portaria prevendo o bloqueio a partir do dia 1º de outubro de sites de apostas de cota fixa que ainda não pediram autorização para funcionar no país. Ainda de acordo com Haddad, o governo fará um pente fino na regulamentação das apostas. E que nós temos que começar a enfrentar, que é essa questão da dependência psicológica dos jogos, desde 2018, que foi legalizado o jogo eletrônico no Brasil. Ficou 4 anos sem regulamentação e nós estamos vendo a necessidade premente de começar a colocar ordem nisso e nos associarmos ao Ministério da Saúde, que há muitos relatos, né, de problemas de saúde que estão nos chegando, de dependência que estão nos chegando, e o objetivo da regulamentação é esse, né? É criar as condições para que nós possamos dar amparo. Além da suspensão de funcionamento para bets sem registro, a portaria prevê o controle de publicidade e a proibição de uso de cartão de crédito ou outras formas de endividamento nos jogos online. Já aqueles sites de apostas que operarem sem autorização ficarão sujeitos a multas de até 2 bilhões de reais. Em resposta, as empresas de apostas lançaram uma carta aberta em que explicam que as casas de apostas estão comprometidas com o ambiente regulado, íntegro e responsável, sendo contrárias a quaisquer ferramentas de divulgação que induzam o apostador a um comportamento compulsivo ou a promessa de dinheiro fácil. O presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Plínio Lemos Jorge, destaca que um dos principais objetivos da carta é afastar preocupações de outros setores da economia sobre os impactos das bets. De que o mercado de apostas está atento às boas práticas e fazendo campanhas de conscientização. Um dos principais objetivos da carta também é afastar preocupações de outros setores da economia com os impactos das bets sobre o consumo, o que não existe. A indústria é contra qualquer incentivo de endividamento ou comportamento compulsivo. Até dezembro, a Fazenda deve concluir o processo de análise dos primeiros pedidos de operação de bets recebidos. Ainda neste ano, as empresas aprovadas terão de pagar a outorga de 30 milhões de reais para começar a funcionar. A partir de 1º de janeiro de 2025, o mercado regulado de apostas entrará em vigor no Brasil e apenas as empresas que se adequarem às leis e normas estabelecidas pelo Ministério da Fazenda poderão atuar no país. O Gani, esse é de fato um problema que extrapola a questão econômica na sua avaliação? Com certeza. A maioria de economistas liberais, a gente é a favor que o Estado não se meta em setores da economia, em negócios. Mas há exceções, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de cigarro, quando a gente fala de jogos, aí o Estado tem que entrar como um regulador. Por quê? Porque o benefício econômico gerado pela atividade econômica desses setores pode ser menor do que as consequências negativas para a sociedade. Colombo, 50 bilhões de reais foram tirados da economia, né, do varejo, da indústria, para ir para o setor de apostas. Isso é muita coisa, né? Imagina o efeito de 50 bilhões de reais, efeitos no consumo, no investimento, e aí não foi para uma atividade produtiva. As casas de apostas, evidentemente, tiveram lucros exorbitantes e as pessoas se endividaram. E o endividamento, o autoendividamento, é muito ruim para a economia também. Por quê? Porque a pessoa fica inadimplente. Se aumenta a inadimplência de uma maneira geral na economia, as taxas de juros se elevam, porque os bancos entendem que há uma maior percepção de risco. Então, para eu emprestar dinheiro, agora eu compenso na taxa de juros. Portanto, é correto uma regulação deste setor. Valeu, Gani.